Maravilha. Vamos lá, abrindo a imagem do estúdio, então, secretário-chefe da Casa Civil, Stener Sorato. Seja bem-vindo, Soratinho. Obrigado pela visita aí conosco. Bom dia. Bom dia, Victor. Bom dia, Niltinho. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui falando aos ouvintes da Hiper. Bacana. A agenda no sul do estado já começa hoje? Como é que chegou? Já começou ontem, tivemos aí um evento da Noreg, que é a Associação Nacional dos Registradores, teve um evento aqui em Tubarão e aí participamos desse evento, tinha aí o desembargador corregedor e hoje pela manhã levei a Grazi no hospital, que inventou moda, vai fazer aí uma cirurgia no nariz e viemos para cá. Botar um Seguimos laço aqui, no nariz. depois temos uma reunião com o prefeito Jairo Cascais, fazer uma visita, junto com o deputado Pepe Colasso, o deputado Júlio Garcia e eu acredito também o deputado Volney Weber. Como são amigos, como se dão. Institucional. Que bom. Ô, Niltinho, antes da pergunta, ontem sobre a reunião do Clésio com o Jair, tu disse que se falou pouco de política. Hoje a reunião do Soratinho. Eles vão tapear, dizer, não, vamos procurar o desenvolvimento da região, não sei o quê. Mas o assunto principal vai ser política, sem dúvida alguma. Soratinho, tem direito de defesa, Soratinho. É isso. Vamos hipotecar apoio à cidade. Eu acredito que a cidade precisa agora. A gente tem que enrolar as bandeiras aí partidárias e ajudar a cidade a resgatar a autoestima do cidadão e ajudar o que for possível aí o município. Eu acredito que foi agora anunciado um decreto constituindo um grupo de revisão. Acredito que isso é importante, traz mais pessoas a responsabilidade de analisar as contas e os contratos do município. Essas pessoas agora passam a ter uma responsabilidade também maior e eu acredito que a cidade pode ir voltar a andar. Sobre isso, no processo de votação, o vereador Tiago fez um depoimento até meio emocionado, pedindo desculpas à população por não ter percebido os equívocos no contrato. Tu acha que passa por isso, de repente, a nossa fiscalização é deficitária, é pouca gente para fiscalizar, esses contratos com o poder público são muito amplos, é difícil mesmo de pegar. Tu tem experiência, né, como vereador também, Soratinho? Tem coisas que você confia no processo licitatório, acredita que depois de um processo licitatório a coisa está certa, está correta e acaba vendo que não, que por trás existem coisas obscuras, né? Eu tenho bastante pergunta política pro Sorato, bastante não, algumas que surgiram, mas eu quero começar com essa do governo, né, Jorginho Melo, que completou 6 meses, o primeiro semestre, né, algumas semanas, e ontem vocês anunciaram um pacote, né, o Estrada Boa, né, como diz o Jorginho Melo, para recuperar, pavimentar, revitalizar rodovias do nosso estado, né? Esse é um primeiro pacote, a primeira pergunta, porque segundo a avaliação da Fiesc, seriam necessários 7 bilhões de reais para a recuperação das nossas rodovias. Vocês anunciaram esse primeiro pacote, 2 bilhões, né? Boa parte desses mais de 2 bilhões é financiado, né? Algo que alguns adversários políticos até contestaram, porque o governo passado não fez nada de financiamento, etc, etc. Eu queria saber quais são os detalhes desse financiamento e se é uma primeira parte de um programa, já que nós precisamos de muito mais. Bom, primeiro, eu acredito que a gente tem que falar do financiamento. Há necessidade de recuperar várias SCs, várias rodovias estaduais em Santa Catarina, porque o governador Jorginho Melo, inclusive, fala num tom de brincadeira, mas a situação realmente é calamitosa, que tem buraco esperando no acostamento para entrar na via. Então, foi necessário o financiamento, primeiro porque não há dinheiro em caixa, o dinheiro que se tinha antes era o dinheiro da Covid, que o Bolsonaro mandou aos bilhões, também permitiu que o Estado não pagasse a dívida com a União por 1 ano e meio, esse valor era 300 milhões de reais por mês que o Estado deixava de pagar, nós voltamos a pagar em março desse ano, e também pelo rombo que foi feito na folha de pagamento do Estado de Santa Catarina, que deixou os cofres públicos esvaziados. Então, mas o rombo, desculpa, mas é o rombo em que sentido? Se o próprio governador Moisés, ele diz que ele se gaba de ter enxugado a máquina, de ter diminuído despesa, etc, Niltinho, etc. Você é um cara que mexe no portal da transparência, um cara que é um cidadão que faz a sua busca. Qualquer cidadão pode entrar no portal da transparência do Estado de Santa Catarina e avaliar quanto o Estado gastou de folha em 2020, 2021 e 2022.
De 20 para 21, o Estado aumentou a folha em 1,5 bilhão de reais. De 21 para 22, aumentou em 3,5 bilhões de reais. Hoje a folha está 19,5 bilhões e a média histórica dos últimos 10 anos, a folha aumentava algo em torno de 700 milhões de reais por ano. Então foi um aumento indiscriminado, com certeza, porque estava lá sempre dependendo de um impeachment, de salvar de um impeachment, e acabou cedendo à pressão das classes do corporativismo. E isso fez com que Santa Catarina entrasse num estado muito parecido com o do Rio Grande do Sul. Então foi feito um plano de ajuste fiscal, o PAFISC, com muita economia, com muita prudência, para que a gente pudesse honrar e não chegasse ao que o Rio Grande do Sul teve a um passado recente de parcelar 13º, parcelar salário. Isso tudo está no portal da transparência. Qualquer pessoa que entrar lá vai analisar e vai saber. Então, as obras, Niltinho, você termina elas. Se não terminar em 2023, vai terminar em 24. Se não terminar em 24, vai terminar em 25. Agora, a folha de pagamento é uma coisa que você não tem o poder de reduzir ela, porque é um direito constitucional de cada servidor e você não consegue mexer, ela cresce vegetativamente. Esse ano ela vai crescer vegetativamente algo em torno de 1,3 bilhão de reais em razão desses últimos aumentos que foram dados. A média de aumento de 21 para 22 foi de 29%. Quem é que na sua empresa que está nos ouvindo agora deu 29% de aumento de um ano para o outro para o seu funcionário? Então, esse é uma herança maldita que ficou, mas que nós, com muita prudência, com muita responsabilidade, como eu disse aqui, o plano de ajuste fiscal que foi feito, com reduções, com economia, com enxugamento da máquina, está sendo possível honrar os compromissos. Então, por isso, tivemos que fazer um financiamento de 1,5 bilhão de reais, e vão ser atacadas várias SCs para que a gente possa deixar ela em bom estado, que a estrada fique boa. Esse é o nome do programa, justamente porque há uma classificação do DENIT que classifica o estado de cada rodovia, e nós adotamos essa mesma classificação para as rodovias SCs. A Secretaria de Infraestrutura, lá o secretário Gerry Comper, o secretário adjunto Ricardo Grande, fizeram um levantamento fantástico. Hoje o estado de Santa Catarina sabe quanto passa de veículo dia em cada uma das SCs, sabe exatamente qual é o estado do pavimento, da roçada, da sinalização e também da drenagem lateral de cada uma das SCs de Santa Catarina. Com esse levantamento foi possível, então, levantar esses 2 bilhões 168 milhões de reais para atacar, inicialmente, de agora até maio do ano que vem, aquelas que estão em estado mau e péssimo, dentro dessa classificação do DENIT que eu falei, para até maio a gente estarmos... DENIT ou do... É do DENIT. DENIT. Nós utilizamos a mesma classificação que o governo federal, que a União usa, né, no DENIT, porque é um padrão já bem aceito e que está dentro das normas legais. Foi usado, Soratinho, um critério, eu acredito eu, e aí é como pergunta mesmo que eu falo, me critério corrige, técnico. mas de quem já tinha projeto encaminhado, né? Vou dizer algumas coisas assim, por exemplo... Não, peraí, só para deixar bem claro. Ou em andamento. Esse ataque emergencial das rodovias, foi feito com critério exatamente técnico e pela quantidade de veículos dias que passavam em cada rodovia e o estado delas. Independente se tem projeto ou não, vai ser feito. Independente. E porque também do financiamento, porque aí a gente ataca todas as regiões do estado sem discriminar uma ou outra. Então esse é o emergencial. E aí, dentro do Estrada Boa, como sobrou alguns recursos do financiamento, está sendo feito algumas obras importantes dentro também desse critério técnico, pela quantidade de veículos dia que passa em cada uma das rodovias, de pavimentação, principalmente estradas que não são pavimentadas, e de construção de pontes também. Então aqui nós vamos ter, aí não é até maio, né? Ao longo dos próximos 3 anos, nós vamos ter as 2 rodovias de Maruí
Eu queria tocar no assunto ali, que ali mas as pontes de São Martim a São Bonifácio e algumas outras obras menores. O Arilton falou sobre as obras aqui que serão contempladas na Murel. A minha dúvida é em relação ao financiamento em si, tecnicamente. É um BID, financiamento é um BID. Quantas vezes paga? Vai ficar isso para outros governos? Como é que funciona isso? Juro? Agora, nesse exato momento, eu não sei te precisar, é um BID que os governos fazem rotineiramente. Nós já tínhamos isso aprovado na Assembleia Legislativa e vou buscar os valores e financiamento para te passar exatamente. Certo. Muita gente participando, não vai ter, infelizmente. Vai mandando a minha pergunta, mensagem aqui no decorrer do programa. A gente tenta falar de todo mundo. Sebastião Cordeiro mandando um abraço aí ao Sorato, a toda a equipe dele. Doutor Sebastião Cordeiro. O doutor Júlio Quinol faz uma pergunta que já estava na nossa pauta aqui, mas vamos colocá-la como do nosso desembargador. Bom dia, secretário. Qual a diferença entre o Pix do Moisés e a TEV do Jorginho? Pergunta. Na questão dos repasses de verbas aos municípios e os critérios técnicos também. Ótima pergunta do desembargador Júlio Diz que não, Quinol. pra tu ver. Dois pontos, são várias questões modificadas e eu vou ressaltar, na verdade, 3 pontos. O primeiro é a transparência. Nenhum processo do Pix estava no portal da transparência de Santa Catarina. Nenhum processo do Pix não é o Plano 1000. É o Plano 1000. É a maioria das obras do Plano 1000 eram transferências via Pix. Então, assim, nenhuma das obras e transferências especiais que popularmente foram chamadas de Pix estava no SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina, que é o portal da transparência. Nenhuma. Se o cidadão quisesse acessar aqui e saber quanto que foi enviado para Capivari, para Tubarão, para Pedras Grandes, quanto não foi enviado para a cidade dele, quanto falta pagar, não tinha como. Ele tinha que acender uma vela e perguntar e implorar. Agora não. Essa é a grande diferença do TEV, né, da transferência especial voluntária, que não foi dado nenhum nome, só foi dito o nome correto que está lá na Constituição do Estado de Santa Catarina. Todas estarão dentro do portal da transparência. O Niltinho aqui, como eu disse, tu é um cara que mexe no portal da transparência do município, do Estado, da União. Tu não vai precisar estar ligando para secretário nenhum, tu vai entrar no portal da transparência e saber quanto que veio para rodos ferroviários e quanto que falta vir. Outra grande diferença, a prestação de contas ela ficava no município. Se o Tribunal de Contas precisasse, se o Estado precisasse, ele pedia para o município. Agora não. É obrigado a enviar a prestação de contas no final da obra, com um prazo de 6 meses. Terminou lá o cronograma de trabalho, terminou a obra. Ele tem 60 dias para enviar a prestação de contas e o Estado vai analisar a prestação de contas. E se tiver algo que não está correto, o município fica negativado e impedido de receber outras transferências. Essas são as duas principais mudanças e que foram orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, orientação do Ministério Público e decisão judicial colocada no acórdão que julgou a constitucionalidade ou não do PIX. Disse, olha, é constitucional a transferência especial, porém tem que ter outras regras. Transparência e controle. Foi o que nós fizemos. Colocamos dentro da transferência especial voluntária transparência e controle. E a outra diferença, que era uma coisa que nós tínhamos muita dificuldade com os servidores do Estado de Santa Catarina, que ninguém queria aportar a sua assinatura, porque houve agora, em 2022, uma decisão do Tribunal de Contas dizendo o seguinte: Niltinho, tu é engenheiro do Estado de Santa Catarina, se tu aceitou essa prestação de contas aqui, tu é responsável também por aquela obra que foi feita lá no município. Advogado do Estado aqui, um procurador, se tu deu o teu de acordo aqui como procurador, tu também é responsável. Ali na lei nós colocamos que nas transferências especiais voluntárias feitas aos municípios, a responsabilidade sobre a qualidade da obra, sobre alguma irregularidade dentro da licitação, é única e exclusiva dos servidores municipais, não daquele que está ali analisando a prestação de contas.
Então, isso porque nós tínhamos dificuldade, nós não conseguíamos fazer com que os servidores aportassem o seu de acordo nas prestações de contas. Então, agora, eu acredito que com essas 3 principais mudanças, a gente atende às decisões, atende às orientações e o que é o melhor, deixa o cidadão catarinense mais seguro de que o dinheiro dele, qualquer dinheiro que nós estamos pagando de obra é o dinheiro do catarinense, do cidadão que aqui vive, com responsabilidade. E o critério, como perguntou aqui o Dr. Júlio Quinal, qual é o critério para a distribuição aos municípios? Porque tem município grande que ganha uma mixaria e tem município pequeno que ganha bastante. Exatamente. Então, assim, nesse momento, o que o governador fez? Ele visitou, o governador Jorginho Melo, as 21 associações de município. Olhou no olho do prefeito e disse: prefeito, eu tenho 10 milhões para te pagar e eu só tenho 5 ou 6 milhões. É o que eu tenho para esse ano de 2023. O que é prioridade para ti e o que não é? Então, acordado com o prefeito, com os deputados da região que conhecem a situação de cada obra, de cada necessidade, de cada prioridade, foi então combinado e a prioridade é pagar isso que já foi. Obras que já estão em andamento. E depois, como vai estar tudo transparente e no portal da transparência, será feito as transferências especiais novas. Maravilha. Soratinho, pode ficar conosco mais um bloco? A gente faz um intervalinho agora para não atrasar demais. E aí o secretário-chefe da Casa Civil, Stênio Sorato, fica conosco depois do intervalo. Depois tu vai no Milton? Vou. Então vamos atrasar tudo. Bastante. Vamos atrasar tudo só para ele se ferrar. Então. Fazer o Sorato ouvir o Prates e o Esporte conosco para encerrar. Segura aí, intervalo, já voltamos. Hora Hiper. Informação que faz a diferença. Atualize-se. Altoff Supermercados. Comprar bem. Viver melhor. Altoff Supermercados informa a hora certa na Hiper FM. Hora Hiper 8h24. Alerta de ofertas Altoff. Confira. Leite condensado Frimeza semidesnatado Tetra Pak 395 gramas, R$ 3,99. Café Caboclo tradicional extra forte 500 gramas no Clube Compro Bem, R$ 10,49. Lava roupa brilhante limpeza total pacote 1,6 kg 150 gramas grátis no Clube Compro Bem, R$ 17,98. Ofertas válidas de 11 a 13 de agosto. Oferta de verdade você só encontra aqui no Altoff Supermercados. Serginho Soluções Automotivas, equipe altamente qualificada, equipamentos de última geração e o melhor, Serginho Soluções Automotivas trabalha com transparência, qualidade e preço justo. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. WhatsApp 3052-3711. Segurança e estabilidade nos momentos mais difíceis. Conte com a Mútua, a melhor parceira do profissional catarinense. Associe-se hoje mesmo. Mútua.com.br. Momento Justiça. No ano passado, o Poder Judiciário de Santa Catarina garantiu a injeção de mais de 5 bilhões de reais na economia do Estado, com a expedição de 321 mil alvarás judiciais. Além de fazer a diferença para os beneficiados, esses valores ajudam a movimentar a economia do nosso Estado, gerando emprego e renda para milhares de famílias catarinenses. Saiba mais em tjsc.jus.br. Promoções. É Hiper. Agência Catarinense de Notícias. O programa Santa Catarina, levado a sério mais perto de você, acaba de fechar a agenda de reuniões com os 295 prefeitos. O objetivo do governo do estado foi definir os projetos prioritários de cada cidade que vão receber recursos estaduais. São obras nas áreas de mobilidade, educação, infraestrutura, saúde e assistência social. O repasse de verbas já está assegurado. Secretaria da Comunicação, Governo de Santa Catarina. A Vipcar Nissan tem ofertas espetaculares para PCD, táxi, produtor rural, locadora CNPJ, MEI e CPF no Econ. Confira, Nissan Frontier Attack 2024 por 225.690 no canal Econ. Para pessoas físicas na venda direta, Nissan Kicks Advance a partir de 115.690. Visite uma das lojas Vipcar Nissan. Faça a escolha pela vida no trânsito. Na sua rede social preferida, @Hora Hiper.
Red Friday Kiddish. Produtos com preço de Black Friday. Refrigerador 2 portas inox, 2.999 à vista ou 259 mensais. Roupeiro 6 portas, 699 à vista ou 65 mensais. Lava-roupas automática 12 quilos, 1.799 à vista ou 159 mensais. Conjunto box casal com molas, 999 à vista ou 89 mensais. Acelera pro sonho, Kiddish. Compre e concorra a um Fastback. Que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. FM. Pra ouvir, curtir e compartilhar. Lajes Stang, lajes pré-moldada, convencional e treliçada, com enchimento cerâmica e isopor. Tubos para drenagem pluvial dos mais variados diâmetros, indo de 15 centímetros até 2 metros. Linha completa para pavimentação, paver, lajotas e meio-fio. Blocos estruturais e maciços, calhas de concreto de mourão dos mais variados tamanhos. Aduelas de concretos de 1,5 m por 1,5 e de 3 por 3 metros. Lajes Stang, 3658-2900. WhatsApp 99912-0527. Localizado em frente ao Colégio e Paróquia do Rio Bonito, em Braço do Norte. 99928.000. Descola seu som aí. Star Proteção Veicular. Associe-se na maior associação do sul do Brasil. Proteção total para o seu veículo, com proteção 100% da FIP. Cobertura para terceiros de até R$500 mil, sem perfil de condutor. Proteja-se com Star agora mesmo. 0800 042 135. A informação com o endereço certo. horahiper.com.br. 8h29, 8h29, daqui a pouquinho tem um comentário do Prat Cima. Vamos jogar ele lá no último bloco para a gente fazer o segundo bloco da segunda edição com Stener Sorato da Silva, o Soratinho aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, fechando a semana. Vamos às pautas aí. Hoje tu falaste de um dia intenso, então, de agendas aí com líderes e com... o Tubarão está precisando desse carinho, né, Sorato? Eu estava lembrando das primeiras conversas que nós tivemos logo que vim para a Hiper aqui, conversando contigo, do bom momento que o Tubarão vivia, de uma coisa, era exemplo, várias cidades queriam seguir e de repente a gente vê a cidade, na prática não está tão parada, mas no dia a dia a conversa é que a cidade está parada, porque ficou enredada numa trama bem complicada aí, né, cara? Sim, eu concordo com isso e aí vem algumas notícias como essa dessa semana de que Içara ultrapassou o Tubarão na sua geração de riqueza. E Içara sendo quase a metade da população, tendo quase a metade da população do Tubarão. Então, é reagir. Nós temos que reagir agora, trabalhar bastante, e focar tudo que é possível fazer, resgatar a autoestima do tubaronense, do empreendedor, da empreendedora principalmente, e também incentivar novos negócios que queiram aqui se instalar. Ô Sorato, sobre essa questão, depois eu venho para a parte política, a gente ainda vê a óbvia insatisfação de muitos prefeitos porque não vão conseguir tirar obras do papel. Um deles que tem se manifestado mais claramente é o prefeito de Pedras Grandes, o Agnaldo Felipe. Ele tem falado muito dessa rodovia da imigração que está na iminência de ser parada, está na iminência inclusive da empresa empreiteira processar o município, algo do tipo, enfim. Ele já manifestou, acho que ele já deve ter levado essa insatisfação até vocês também. O governo disse que não tem dinheiro, né? Eu queria entender como que foi feita uma previsão orçamentária, a lei orçamentária lá atrás, para que essa obra fosse continuada. É claro que não foi feita a lei orçamentária durante o período de vocês, né? Mas segundo aquilo que foi aprovado pela LESC, teria dinheiro para execução de tal. E também nesse primeiro semestre, segundo aqui uma matéria da Estela Benetti do NSC, Santa Catarina teve um aumento real na arrecadação de 9%. Né? Não seria o suficiente para fazer essa questão, para dar
essa possibilidade dessas obras saírem do papel? Bonitinho. Primeiro, o orçamento, a lei orçamentária anual, ela reflete aquilo que tu vai gastar no ano seguinte, porém é uma peça, né? Uma montagem contábil que tu faz e tu não tem ali os números exatos, então tu faz uma previsão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu disse aqui antes, algumas questões que não estavam na lei orçamentária, como por exemplo a volta do pagamento da dívida com a União, 300 milhões de reais mês, e também esse aumento vegetativo da folha de pagamento. E com certeza, com relação especificamente à obra de Pedras Grandes, eu acredito que o prefeito, se ele tivesse um pouco mais de paciência, em nenhum momento eu estava presente na conversa com o governador, o deputado Volney também estava presente com o governador, ali na Murel, bem próximo aqui da Hiper, onde ele disse, prefeito, vamos terminar essa aqui, que falta 2,5 milhões, e esses outros 14 milhões, que é a segunda etapa da rodovia dos imigrantes, a gente faz mais, a gente volta a conversar mais para o final do ano. Não disse em nenhum momento que não vai fazer, que está cancelado, só que todo mundo conhece o prefeito Aguinaldo, ele é impulsivo, enfim, é uma característica dele, e não estou dizendo que é uma coisa ruim, isso é bom, ele botou a cidade também aí no movimento, mas ele tem que entender que foi prometido muito, mas muito mais do que se podia cumprir. E aí, nesse ponto, a gente tem que, como eu disse aqui, obra, se tu não conseguir fazer esse ano, tu vai terminar em 24, se não conseguir terminar em 24, vai terminar em 25, como é o caso da Geo Medeiros. Então, alguém que está nos ouvindo, que o governador, quem quer que seja, não quer fazer obra e não quer inaugurar a obra? Qualquer um quer fazer isso, qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente quer inaugurar a obra. Mas a gente tem que agir com responsabilidade. E é isso que está sendo feito no governo Jorginho Melo. Mas aí a pergunta que eu faço é essa. Porque eu sei que a lei orçamentária é uma previsão para o próximo ano. Certo? É uma Como previsão. É que eles faziam com a lei orçamentária? Eu vou te dar um exemplo. Não, mas só para de repente estar dentro disso que tu vai falar. É uma previsão do que vai acontecer no próximo ano. Tu falou que não tinha alguns pontos que precisavam ser incluídos. Mas a gente teve uma arrecadação maior, um excesso de arrecadação. Essa arrecadação maior, ela não supre a esses pontos que não estavam indicados e mais aquilo que estava previsto já, né? Não, Nilton. Como é que ele fez? Assim, só para te ter uma noção, no último 60 dias do governo anterior foi lançado 1 bilhão e 300 milhões em obra. Sabe quanto que foi pago desses 1 bilhão e 300 milhões? 8 milhões. Isso tudo, como falei aqui, Portal da Transparência, posso encaminhar para vocês todo o que foi apresentado ao Tribunal de Contas também. O que se fazia? A rodovia dos imigrantes. Quanto é que ela vai custar? 14 milhões. Bota lá 1,5 milhão para 2023 e o resto para os anos seguintes. Ponte do Pontal, 346 milhões, bota lá 20 milhões para 2023, o resto para os anos seguintes. Tu acha que só ia gastar 20 milhões ou 2 milhões na rodovia dos imigrantes em 2023? Não. Então, o orçamento permite algumas jogadas que na prática não tem, é inexequível. Aí tu acha que essa questão, há uma perspectiva no aumento? Tu acha, assim, desculpa, Nilton, eu preciso te interromper. Por que tu acha que o governo anterior, no dia 28 de dezembro de 2022, cancelou 1 bilhão e 200 em repasses aos municípios? Por quê? Não, mas eu entendi que o Moisés, ele quis fazer algo para garantir a sua reeleição. Isso aí é que ele não fez nada, claro. Ele não fez nada mas no primeiro ano, não fez nada no segundo, não fez nada no terceiro. Aí no quarto, que era o ano de eleição, ele quis fazer tudo que tinha que ter sido feito também no primeiro, no segundo e terceiro. O governo Jorginho Melo é diferente. Nós estamos desde já do primeiro ano executando. Por quê? Porque se conhece de administração pública, sabe que se tu quiser fazer uma entrega em 2026, tu tem que começar agora. Mas é o que eu estou te perguntando. Esses excessos de arrecadação que nós estamos falando, eles podem dar uma perspectiva mais positiva para obras como essa? Porque nós tivemos um excesso de arrecadação agora. Outra coisa que eu quero... Sim. Isso óbvio que quando tu arrecada mais, tu permite... Então há a possibilidade de que esse ano
ainda vocês tenham vocês dêem uma visão mais clara para aqueles que estão com obras paradas daquilo que pode acontecer. Exatamente. Tá. E com prioridades. Como eu disse aqui, a prioridade do fluxo, né, a média diária de circulação de veículos dia em cada uma dessas estradas. Tá, vamos lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que também estava na minha pauta. Eu sei que o nosso tempo está acabando e eu preciso para a parte política. Tem a questão, a gente também, eu acompanhei pelo portal, pelos veículos de imprensa da capital, né, que fizeram um levantamento que mesmo com essa reforma administrativa, a folha de pagamento do governo do estado aumentou. E alguns aumentos até geraram muita polêmica, como foi o caso do aumento lá dos PMs da Casa Militar. Que negativo, não aumentou. Isso foi uma fala equivocada. Nós tínhamos 119 policiais na Casa Militar e foi reduzido para 75. E a gratificação desses policiais foi aumentada. Não aumentou o gasto, o que o governo gastava com Mas por que diminuir e aumentar e pagar 50% de gratificação? A Casa Militar, o Niltinho, é um órgão que funciona 24 horas junto, colado ao governador, ao governo e quando tu termina, por exemplo, um evento, eles já estão iniciando e pensando no outro. Então, entendeu-se lá, o secretário da Casa Militar, o comandante José Eduardo, entendeu que ele preferia trabalhar com um número reduzido, mas também remunerar melhor o pessoal. Ele tem autonomia para isso? Ele apresentou essa proposta ao governador e foi verificado que não haveria aumento do gasto com os servidores. E aí o governador aprovou. Mas podia ter uma diminuição, né? Que os caras ganham uma banana, os caras que trabalham lá. A gente sabe da segurança, que tem que ter uma segurança diferenciada. Não é só segurança, a Casa Militar, ela tem outras atribuições, eventos, logística. Eu sei disso, mas é uma banana que eles ganham, não é pouco não. 8h38, Bica. Soratinho, eu aqui a minha parte vou encaminhando, já são 22, encaminhando. Não faltou, Soratinho, ou o que faltou na questão do Hospital de Laguna, para se chegar num acordo antes só agora, a partir de setembro, que o hospital deve ter o reacordo, né, voltar a receber a verba do governo do estado. Vou te falar o porquê, a gente acompanha muito de perto lá, são 500 mil a menos por mês. Vai fechar 8 meses de 500 mil a menos, um hospital que já vinha deficitário, com UTI funcionando, com uma série de possibilidades assim. De repente não faltou alguma coisa de articulação para não levar esse esgoelamento que aquela casa passou? A articulação não faltou, eu acredito que foram mais de 10 reuniões, horas com políticos, horas sem políticos, só a equipe técnica. E o que a Secretaria de Saúde está fazendo, né, o governo Jorginho Melo está fazendo, tratar de forma igual todas as regiões, todos os hospitais espalhados pelo estado. Claro que em algumas situações, em alguns casos, não dá para ser assim. Laguna, a gente precisava que o Hospital de Laguna pudesse trabalhar mais com média e alta complexidade, porque já tinha recurso aprovado, porém ele não estava produzindo para ter esse recebimento. Então, foi feito todos esses ajustes. Tem coisas que tu não consegue, porque tem reuniões de conselhos para deferir e essas reuniões são 2 vezes por ano, que tu não consegue fazer e antecipar, porque senão tu vai estar privilegiando mais um e menos outro. Mas eu acredito que o hospital, quem ganha é Laguna, porque o hospital vai passar a produzir muito mais média e alta complexidade, e o hospital lá está muito bem organizado, muito bem administrado, isso é reconhecido pelo governo do estado, tanto é que o hospital está progredindo nas classificações do estado, e cada vez que ele progride, ele recebe mais. Mas está faltando dinheiro. E se falta dinheiro, vai regredir, sim. Não vai... nas classificações do SUS, né, no Ministério, ele passou a ser um hospital nível 4, e isso foi lá ano passado. Então, essa requalificação é que a gente demorou... Não, essa requalificação foi no governo Jorginho Melo, agora. O nível 4, o nível 4 passou seu fim do ano passado, dezembro do ano passado. Eu estive com eles ontem ainda lá confirmando essa... Eu vou ter que constatar e verificar isso, mas uma reclassificação... A contratação com o Estado, sim, passou a ser agora, porque o contrato tinha ainda até esse período agora. O hospital já havia sido requalificado como nível 4, só que ele estava contratado com um nível inferior até agora, até setembro. Mas, então, é isso que eu digo assim, então mesmo, né, se não dava para ter renegociado essa contratualização antes por conta da... Depende de reuniões lá de conselho, que é estabelecido em lei,
essa reclassificação e elas acontecem 2 vezes no ano. Show de bola. Eu sei que tu tens um compromisso agora. A Kellen Bardini disse, o Milton Alves disse agora que estão esperando o Soratinho. Espera aí, Milton. Espera sentadinho. Agora a chapa da boca do velho cai. Deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Pô, entrevista. Levamos até além daquilo que nós costumamos fazer aqui, né? Mas tu vai 200 vezes lá. A gente chama uma vez por ano. Eu já vi tu umas 200 vezes lá. Eu não venho 200 vezes aqui porque eu não sou chamado. Sim, mas é porque a gente não gosta mesmo de dar muita moral a gente não gosta de dar muita moral pra classe. Mas então eles que esperam um pouquinho. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta política, tá? PL é oposição hoje ao atual governo, no sentido não de oposição irresponsável, mas no municipal, sentido de nós temos um projeto no ano que vem, né? Nós vamos encabeçar esse projeto, então nós não vamos fazer mais parte do governo. Ô Niltinho, o PL hoje quer ajudar o governo municipal, enrola-se as bandeiras, porque nesse momento a cidade precisa da união de todos, desde a classe política, da imprensa, todos aqueles que têm condições de ajudar. Então, o PL vai fazer uma fiscalização responsável, vai estar de olho, vai estar, mas também vai estar ajudando no que for possível. Nós temos um vereador na Câmara, não tem muita influência, nós não temos muito isso, mas nós vamos estar lá. Agora eu tenho uma reunião com o prefeito Jairo, vou lá cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela eleição e colocar o Estado de Santa Catarina à disposição para fazer esse resgate da nossa cidade, resgate primeiro financeiro, resgate fiscal e também um resgate da autoestima do tubaronense. O PL vai continuar com o espaço que tem hoje na prefeitura? Não sei, isso é uma coisa que vai ser conversado. O PL, acredito que tem 5 ou 6 pessoas lá, né? Vai ser conversado com cada uma delas. Agora, a partir do momento que o partido definir uma posição, aí cada um segue o seu caminho, né? Mas tu não é o líder maior hoje do partido? Quem é o presidente do partido PL em Tubarão? É o João Fernandes e eu vou assumir a presidência agora no próximo mês. Ok. Definições então, se ano que vem PL puxa uma chapa independente, aí... PL vai ter candidato a prefeito de Tubarão e isso não se discute e vamos ver qual o melhor nome, quem tem mais aceitação com a população da cidade. Como eu disse aqui, a eleição para prefeito ou para governador, ela não nasce só da vontade do candidato, ela nasce também da vontade da população, senão não ganha a eleição. Soratinho, te agradecer demais, desculpa aí tomar demais o tempo. Não, tem que fazer uma pergunta agora só para ver se ele vai sair pela tangente ou não. Ficou feliz com a derrota do Flamengo ontem? Não pipoca, eu quero ver, agora eu quero ver, eu sei qual foi o teu sentimento. Eu tava no evento da Noruega, eu sei qual é o teu sentimento. Não consegui acompanhar o jogo. Daí, aí tu não ficasse feliz com a vitória. Como tem outros times brasileiros, assim, só lamento. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Soratinho. Olha aqui, vamos trazer o comentário do